Shalom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Antes de começar, curta e compartilhe. Eu vou começar a solicitar isso de vocês, porque aí vocês vão me ajudar. Nós vamos trabalhar juntos. Amém? Pode ser? Hoje nós vamos continuar refletindo sobre a escola bíblica de Abraão, o discipulado que Deus fez com Abraão. E se nós vemos aqui em Gênesis 17, Deus aparece a Abraão e diz para ele, dá uma aliança para ele, né? Faz uma aliança com ele e também muda o seu nome. Muda o nome, era Abrão, e ele muda o nome para Abraão. E também muda o nome de Sara. Sarai para Sara, né? Então, Deus muda as associações dele, Deus muda o ponto de vista dele, Deus muda a identidade como ele costumava ser. E ele faz isso conosco também. Deus muda as tuas associações, Deus muda teu ponto de vista, Deus muda a tua identidade, sempre lembrando que isso é para aqueles que cooperam com ele, para aqueles que querem, que creem e querem. Deus não força ninguém, né? Então, ele muda a nossa identidade pela renovação da nossa mente. Nós nos transformamos pela renovação da nossa mente, né? Então, alguém pode dizer, eu não sou mais como eu costumava ser. Só que Deus, assim como Abraão, Deus conosco dá um passo de cada vez. Porque o diabo vai capitalizar o custo e, com isso, rouba a recompensa. Ele vem para gerar medo, né? Mas Deus muda teu nome. Romanos 4, 17 a 29, Simão, você é Pedro, né? Mateus 16, 18. Nós somos como ele nesse mundo. Ele chama a existência pelo nome aquilo que ainda não é. Por exemplo, era Simão, mas Jesus já chamou de Pedro. Quanto tempo depois de Mateus 16, 18, quando Jesus troca o nome de Pedro, é que nós vamos ver a identidade de Pedro, o Pedro se manifestando. Mas só que Deus chama as coisas que ainda não são como se já fossem. E Ele faz isso com você e comigo também. Então, Ele chama a existência pelo nome aquilo que ainda não é. Isso é fé. E isso conduz à esperança, que conduz à manifestação, né? Então, crer contra a esperança. Romanos, se não me engano, 4, vamos lá. Romanos 4, versículo 18. Deixa eu ver aqui. Acho que não é esse o texto que eu queria. Não. Não, isso aqui não tem nada a ver. É outra coisa que eu anotei aqui e não é. Não é. Tá? Esquece Romanos 4, 18. Crer contra a esperança é crer naquilo que Deus prometeu. Aquilo que Ele chama a existência quando ainda não é. Por isso, é útil não ser preguiçoso. É útil ser diligente em olhar para o que a palavra fala, repetindo e repetindo até ver. Abraão olhava para as estrelas todas as noites e reafirmava a promessa. Ele não olhava para si mesmo. Ele nem olhava para Sara, para as circunstâncias. E Deus mudou o seu nome. Deus mudou o seu nome, antecipando o que estava por vir. Pai de multidões. Você será pai de multidões. Né? Então, até aqui, como Deus treinou Abraão e como Deus respondeu e recebeu as promessas. Abraão investiu no seu espiritual. E agora, em Gênesis 18, versículo 17, há uma coisa muito, muito profunda. Deus visita Abraão. Deus visita Abraão, e no versículo 17, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Ocultarei o que eu faço? 18, versículo 17. Ocultarei o Abraão que eu faço, visto que Abraão certamente virá ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado?
Então, chegou, versículo 26, chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 25, longe de ti que faças tal coisas, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como ímpio, longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra. Então, Deus, Elohim, se obrigou a falar com Abraão e dizer para ele o que ele faria. Né? Deus fica obrigado com os que o seguem. Na verdade, a palavra é perseguem, né? Sai da parentela, sai para um território sem saber nada dele, olha para as estrelas, a palavra da promessa, crê. Então, Deus é obrigado, entre aspas, né? Deus não é obrigado a nada, mas, entre aspas, a mostrar seus planos para que os que investem na sua relação com ele, como Abraão fez. Ele não é obrigado para com os rasos, os preguiçosos. É muito comum, por exemplo, assim, alguém diz, quem está pelo Espírito, levante as mãos, vamos levantar as mãos. Eu não sinto vontade de levantar as mãos. Mas a Bíblia diz para levantar as mãos. A Bíblia diz levantar em mãos santas. Sim, mas eu não sinto que devo fazê-lo. Será que Deus vai dar alguma revelação a alguém assim? Quando ele diz, ofereçam sacrifícios de louvor, e a pessoa nem abre a boca. Ofereçam sacrifícios de louvor. Esse versículo não é muito bem entendido, porque oferecer sacrifícios é louvar mesmo quando não se tem nenhum motivo para louvar. Mas o Senhor diz, ofereçam sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor. Sacrifício é uma oferta queimada. Sacrifício é algo que você faz mesmo contra a sua natureza, mas você faz porque Deus é digno de receber, né? Agora, para você ser tido como amigo de Deus, você tem que ser um seguidor inveterado, persistente, enraizado em buscá-lo, monitorar tudo dele, persegui-lo positivamente. E quando você sente o cheiro de revelação, você está preparado. E aí, então, ele pode revelar. Entendeu como funciona? Deus viu que Abraão não estava brincando. Tudo que Deus falou, Abraão fez. Gênesis 17, você vai ver, 23 e 24. Mas nós temos uma melhor aliança. Esse meu cabelo está me incomodando aqui. Porém, Abraão tinha uma ideia, ele tinha uma imagem de quem Deus era. A imagem que Abraão tinha de Deus é que Deus estava sorrindo. Essa imagem era a sua esperança. E por causa dela, ele falava com Deus. Ele até negociou com Deus. Se tiver 50 na cidade, justo. Se tiver 30, se tiver 10, não tinha 10. E Ló se salvou porque Abraão intercedeu, né? Essa imagem de Deus que ele tinha na sua alma era a sua esperança, era a âncora da sua alma. Abraão tinha essa esperança, saindo do que antes sabia, tirando os seus olhos, nunca é demais repetir, tirando os seus olhos daquilo que antes tinha visto, associando a sua identidade a uma destinação diferente, distinta daquela que tinha na casa paterna. Ele dizia para si mesmo, eu sou pai de multidões, porque Deus me disse que eu sou pai de multidões. E o que ele afirmou, ele recebeu. Abraão tinha os sentidos exercitados, audição, paladar, olfato, tato, visão. Nós também temos, e com eles nós nos comunicamos com o mundo natural e vice-versa. Através deles, conhecimento é acumulado, mas é conhecimento natural. O ser humano é tão informado quanto os seus sentidos lhe permitem ver. O homem, através deles, apreende esse natural, mas esse é um conhecimento humano, é sabedoria humana, da terra. Quem, por exemplo, tem deficiência nos sentidos, por exemplo, tem surdez, não consegue captar a multidão de sons que existem, né? Mas, nascidos de novo, nossos sentidos espirituais, eles são exercitados para discernir o bem do mal. Por quê? Porque a palavra nos fala desde nossa alma, que está ancorada nas promessas, não está ancorada no mundo natural. Quando é assim, meus sentidos não são mais dominados pelo que o mundo diz. Percebeu? Abraão não se movia pelo que o mundo dizia, os seus sentidos diziam, nem pela sua
constituição física, mas ele se movia pela revelação de quem Deus é. Quando tua alma está ancorada na palavra de Deus, começas a falar com Deus e teus sentidos são livres. Tua mente é livre e se harmonizam com o que você sabe de Deus e ele se move a teu favor. Você começa a fazer retiradas, entre aspas, espirituais do teu depósito celestial. Como? Você tem de ter esperança, que é uma destinação, e fé, que é o conhecimento da tua destinação. Tem de ter as duas juntas e dessa forma tua vida começa a fluir e você começa a ver os resultados. Amém? Vamos caminhar desta forma com o nosso Deus. Abraão foi um homem que viveu as promessas de Deus. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Confiando e foi conhecido como amigo de Deus. Porque Deus mudou as suas associações e ele aceitou. Deus mudou o seu ponto de vista e ele aceitou. Deus mudou sua identidade e ele aceitou. Dando um passo de cada vez e ele confiando sempre. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe o tanto que nós podemos abrigar em nós de revelação quanto ao nosso destino, quanto ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida, quanto ao nosso futuro, Senhor. O Senhor sabe o que nós podemos abrigar sem que o inimigo possa nos roubar ou que nós possamos desanimar, talvez. Muito obrigado, Senhor. Hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos ser habilitados desta forma. Senhor, que a mesma graça que Abraão recebeu, ele recebeu graça específica conforme o dom que ele tinha, mas conforme a medida da fé, conforme o dom que o Senhor nos tem dado, concede-nos graça para que nós possamos também alcançar aquilo que é o teu propósito, aquilo que o Senhor planejou para a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos crendo que o Senhor está nos ouvindo e por isso te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.